cabeça do nosso dinossauro. Vamos subir 7 correntinhas. Sete correntinhas, voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazer 5 pontos baixos. Na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos, como se fosse um aumento de 3. 1, 2, 3 pontos baixos. Pelo outro lado das correntinhas, nós vamos fazer agora 4 pontos baixos. Pegando a outra alcinha. 1, 2, 3, mais um, 4. No último, nós vamos fazer, na última alcinha, ó, da correntinha, nós vamos fazer agora 2 pontos juntos, um aumento. 1, 2. Vamos fazer agora um ponto baixo no primeiro ponto baixo que a gente fez, ó, do outro lado, um ponto baixo, e vamos colocar aqui o marcador. Aqui inicia a nossa carreira de número 2. Então, nós finalizamos a carreira 1 e ficamos com 14 pontos. Então, vamos colocar o marcador no primeiro e depois a gente continua na carreira 2. Na carreira 2, nós vamos fazer um aumento. Já fizemos um ponto, vamos fazer mais um no mesmo buraquinho, um aumento. Vamos fazer agora 4 pontos baixos. E vamos fazer 3 aumentos seguidos. Um aumento, 2, mais um, 3 aumentos. Vamos fazer novamente 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Sobraram 2 pontos até chegar o marcador, vamos fazer 2 aumentos nesses pontos que sobraram. Um aumento, 2 aumentos. Vou fazer mais um ponto, vou mudar o marcador. Nós finalizamos a carreira 2 e ficamos então com 20 pontos. Vamos fazer a carreira de número 3. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto nós já fizemos, vamos fazer um aumento. Quatro pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer agora uma sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes. 3 vezes essa sequência. Um ponto baixo, um aumento, uma vez, mais uma vez, um ponto baixo, um aumento, e mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. 3 vezes a sequência. Vamos fazer agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Para chegar no final, para chegar até o marcador, nós vamos fazer agora 2 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. 2 vezes, um ponto baixo, um aumento, mais um ponto baixo e um aumento. Assim, nós finalizamos a carreira 3 e ficamos com 26 pontos. Vou fazer mais um ponto, vou mudar o marcador.
Vamos fazer agora a carreira de número 4. 2 pontos baixos. Um a gente já havia feito, mais um. Vamos fazer agora um aumento. 4 pontos baixos. Vamos fazer novamente uma sequência de 3 vezes, mas de 2 pontos baixos e um aumento. Fizemos uma vez, 2 pontos baixos e um aumento, mais 2 vezes. Fazemos agora 4 pontos baixos. 3, 4. E 2 vezes a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos, um aumento, mais uma vez. Finalizamos a carreira 4 e ficamos com 32 pontos. Nós vamos fazer agora a carreira de número 5. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Mais 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer novamente uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 3 vezes, então, essa sequência. 3 pontos baixos, um aumento, mais 2 vezes. Vamos fazer agora 4 pontos baixos. E 2 vezes a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Finalizamos a carreira 5 e ficamos com 38 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 6. Na carreira 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4 pontos baixos. E um aumento. Mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer a sequência de 3 vezes de 4 pontos baixos e um aumento. 3 vezes essa sequência. 4 pontos baixos, um aumento, mais 2 vezes. Vamos fazer agora 4 pontos baixos. Quatro, e 2 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Nós finalizamos a carreira 6 e ficamos com 44 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 7. Na carreira 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Mais 4 pontos baixos. 3, 4. E novamente uma sequência de 3 vezes, mas agora vai ser de 5 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um aumento. Mais 2 vezes essa sequência.
mais 4 pontos baixos. E mais 2 vezes a mesma sequência de 5 pontos baixos e um aumento, 2 vezes. Nós finalizamos a carreira 7 e ficamos com 50 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 8, de ponto sobre ponto, 50 pontos baixos. Na carreira 9, nós vamos fazer agora só 2 aumentos. Então, nós vamos fazer 21 pontos baixos. Vamos fazer um aumento. Mais 24 pontos baixos e um aumento. Vamos fazendo juntos, então, 24 pontos baixos. E eu me perdi, né, gente? 3, 4. Vamos fazer, então, 24. 6. Fizemos 24 pontos baixos, vamos fazer um aumento. E mais 3 pontos baixos para chegar de volta no marcador. 3. Finalizamos, então, a carreira de número 9 e ficamos com 52 pontos. Na carreira 10, nós vamos fazer novamente só 2 aumentos. Então, vamos fazendo juntos. Vamos fazer 9 pontos baixos. Um aumento. Vinte e 25 pontos baixos. Mais um aumento e mais 16 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Finalizamos a carreira de número 10 e ficamos com 54 pontos. A carreira 11, nós vamos fazer agora a sequência normal nossa de aumento de 6 vezes. Vamos fazer, então, 8 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 11 com 60 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Agora, a gente vai fazer 9 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 12 até a carreira 20, nós vamos fazer de 60 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 9 carreiras, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 21. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 21 com 54 pontos. Oito pontos baixos e uma diminuição. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 22, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 42 pontos. 4, 5, 5,
6 e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 24 e 25, nós vamos fazer de 42 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 48 pontos. É a carreira de número 26. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira, que é a carreira 27, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 54 pontos. Nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 28 até a carreira 34, 54 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Antes de continuarmos, nós vamos agora definir a posição dos olhos. Nós vamos marcar a posição dos olhos para colocar de forma que o nosso início fique horizontal, neste sentido. Podemos dobrar bem no meio. Dobramos bem no meio, ó, facilita para a gente encontrar as medidas certinhas. Então, nós vamos colocar os olhos entre as carreiras 29 e 30, contando aqui do início, deixando 13 pontos de distância entre eles. Dobrado ao meio, a gente só precisa cuidar para ficar a mesma distância da lateral desta e desta lateral, ó. Aí fica mais fácil de centralizar. Então, vamos repetir entre as carreiras 29 e 30, deixando 13 pontos baixos de distância entre eles. Nós vamos fazer agora a carreira de número 35. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. Sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 42 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 37. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. 5 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Antes de continuarmos na carreira 38, vamos colocar um pouco de enchimento nesta parte de baixo para facilitar. Depois a gente fecha mais um pouco e conclui de colocar enchimento. Então, vamos colocar enchimento e já voltamos para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira de número 38, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos.
Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 39. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira com 24 pontos. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Antes de continuarmos, agora então nós vamos colocar o restante do enchimento e também precisamos colocar, né, antes do enchimento, os olhos com trava, se nós formos usar os olhos com trava. Eu deixo a numeração indicada dos olhinhos com trava na descrição, junto com o material. Nós vamos também fazer uma opção de olhinho de crochê, ó, assim, que também fica bem bacana. Então, eu deixei sem os olhos para a gente poder fazer a opção, esta opção, para mostrar para vocês como a gente pode usar quando a gente não tem os olhos com trava. E até fica mais seguro, né, gente? É bem interessante a gente usar essas opções de olhinhos que a gente faz em crochê também. Então, vamos continuar e fechar o finalzinho da cabeça. Nós vamos fazer agora a carreira de número 40. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Vamos fazer a carreira 41, um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Na última carreira, nós vamos fazer agora a diminuição por todos os pontos. Nós ficamos com 6 pontos e vamos fazer o arremate com agulha de tapeçaria. Essa é a carreira de número 42. Cortamos o fio aqui, a gente não precisa deixar fio comprido, só um pedacinho para a gente fazer o arremate com agulha de tapeçaria. Vamos fazer o arremate que a gente já está acostumado, pegando todas as alcinhas do ponto e puxando para fechar a abertura. Puxamos bem e escondemos o fio. Assim, nós finalizamos a cabeça do nosso dinossauro. Nós vamos fazer agora as narinas do dinossauro. Vamos colocar 7 pontos em anel mágico. Eu vou usar uma linha, um fio rosa bebê. Vocês podem também usar uma outra cor, um amarelo, se vocês preferirem. Vamos usar o rosa bebê. 7 pontos em anel mágico. Sete pontos. Nós vamos fechar, puxando o fio, vamos fechar o anel mágico e vamos deixar assim, não vamos unir os dois lados. Vamos cortar um pedacinho do fio, deixando, né, um pedaço pra gente prender na cabeça. E deixamos assim. Assim nós vamos prender, não vamos fechar, vai ficar aberto como se fosse uma meia-lua. Então, vamos fazer mais um igual. Eu já fiz mais um, então nós temos as duas narinas do dinossauro. Vamos fazer agora a opção em crochê do olho e vamos fazer também uma pálpebra. Então, vamos começar com o olhinho, vamos fazer na cor preta o miolinho dele. Depois, a gente faz uma carreira de branco ou off-white também, pode ser, por fora. Vamos fazer, então, 6 pontos em anel mágico.
Fechamos o anel mágico, puxamos. Vamos fazer a união com o primeiro, com o ponto baixíssimo. Aqui, nós já vamos finalizar esta carreira cortando o fio. Depois, a gente vai colocar o fio branco. Vou deixar só um pedacinho pra gente fazer o acabamento. Cortamos o fio preto, vamos colocar ele pra dentro. Pra depois, a gente fazer o acabamento no lado interno do olho, pra não aparecer. Colocamos ele pra dentro, deixamos ele assim, depois a gente só faz um nozinho com o outro fio, já fica preso. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira com a cor off-white, eu tô usando. Em qualquer ponto, vamos colocar a agulha. Aqui, a gente deixa uma pontinha também do fio, para depois a gente fazer o arremate. Vamos fazer uma correntinha. E vamos fazer aumento em todos os pontos, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vamos fazer no primeiro que a gente fez também 2 pontos. Agora, a gente faz a união com o próximo ponto, ó, na alcinha do próximo ponto com um ponto baixíssimo. Fechamos a carreira. Assim, a gente tem um olhinho. Cortamos, deixamos um pedacinho de fio. Aqui, a gente pode deixar um pedaço mais comprido pra gente prender na cabeça depois. Puxamos ele. Vamos fazer aqui embaixo o arremate. Puxamos bem o fio que era o início do anel mágico para fechar. E aqui a gente faz um nozinho com o branco para não abrir. Pronto. Vamos fazer agora um pontinho, como eu fiz neste olho, ó. Um pontinho branco. Então, eu coloquei numa agulha, pode ser de costura ou de bordado, este próprio fio, eu só abri ele, deixei ele só com duas linhas, ó, fiz ele um pouco mais fino. Vamos fazer um pontinho. Este fio nós deixamos pra cima, que depois a gente vai esconder com a pálpebra, né? A gente esconde os acabamentos. Vamos fazer o pontinho no mesmo lugar, no mesmo sentido que está o outro, ó, deste lado, do lado esquerdo. Assim já está ok. Vamos arrematar aqui atrás. Já temos os 2 olhinhos. Vamos fazer agora essa pálpebra. Ela é bem simples. Vamos usar a mesma linha que a gente usou para fazer o corpo. Nós vamos subir 7 correntinhas. Sete correntinhas. Voltamos na segunda, depois da agulha, fazendo ponto baixo. Vamos fazer 6 pontos baixos. Cortamos o fio e deixamos um pouco para prender na cabeça, já que a gente pode puxar. E assim a gente vai prender. Depois eu mostro no final, quando a gente for fazer a montagem, como a gente vai prender
Na cabeça, os olhinhos e a pálpebra. Nós vamos fazer agora a cauda do dinossauro. Vamos fazer, então, 6 pontos baixos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 8 pontos. Opa! Fiz um aumento. 2 pontos baixos. Agora, um aumento. Mais 2 pontos baixos. E um aumento. Vamos fazer a carreira 3 de ponto sobre ponto, 8 pontos baixos. Eu estou fazendo do lado do avesso, ó, depois a gente vira. Como é bem pequeno, às vezes é melhor deixar assim, ó, do lado do avesso, fazer mais uma carreira, depois a gente vira pro outro lado. Oito pontos, agora nós vamos virar. A carreira 4, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 10 pontos. Essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento é 2 vezes. Na carreira 5, vamos fazer ponto sobre ponto, 10 pontos baixos. Opa! Na carreira 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Essa sequência 2 vezes, então nós ficamos no final da carreira 6 com 12 pontos. Mais um ponto, 4 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez. Vamos fazer agora a carreira 7 de ponto sobre ponto novamente. 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Até aqui, nós aumentamos 2 pontos em cada carreira. Agora, nós vamos fazer a carreira 8 e vamos aumentar 3 pontos. Nós vamos fazer, então, 3 pontos baixos e um aumento, essa sequência 3 vezes. Ficamos no final da carreira 8 com 15 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 9, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. A carreira 10, nós vamos fazer agora 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. 4 pontos baixos, um aumento, mais 2 vezes essa sequência. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, a carreira 11 e a carreira 12 de 18 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira 13, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 21 pontos.
5 pontos baixos, um aumento. Vamos repetir mais 2 vezes essa sequência. A próxima carreira, que é a carreira 14, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 21 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 15, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer novamente 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 16 e 17, vamos fazer sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 2 carreiras. Na próxima carreira, na carreira 18, nós vamos agora fazer 4 aumentos. Nós estávamos fazendo 3 aumentos, vamos fazer 4. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Essa sequência 4 vezes. 5 pontos baixos e um aumento. Mais 3 vezes essa sequência ou até chegar de volta no marcador. Nós vamos ficar no final da carreira 18 com 28 pontos. A próxima carreira, que é a carreira 19, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 28 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora 6 pontos baixos e um aumento. Essa é a carreira 20. Ficamos no final dela com 32 pontos. 6 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. A carreira 21 e 22, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, de 32 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A carreira 23, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência 4 vezes. Ficamos no final dela com 36 pontos. 2, 4, 5, 6... 7 pontos baixos e um aumento. Vamos, então, fazer mais 3 vezes essa sequência. Vamos fazer agora a carreira 24 e 25 de ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. Então, vamos fazendo 2 carreiras, sem aumentar e sem diminuir, e depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 26, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Essa sequência 4 vezes e vamos ficar no final da carreira 26 com 40 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A carreira 27, vamos fazer de ponto sobre ponto, 40 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição. Finalizamos a carreira 27, vamos fazer um ponto baixíssimo e encerramos deixando o fio comprido para a gente prender no corpo. Finalizamos a cauda do dinossauro.